Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde nós estamos abordando a obra kardeciana, o Espiritismo, o Código de Entendimento do Evangelho de Jesus, seguindo a sequência das publicações do Pentateuco kardeciano. Portanto, estamos iniciando pelo Livro dos Espíritos. Aqui no canal do Facebook, blog pessoal do Facebook Moisés Santos, tanto quanto no canal do YouTube Estudos da Doutrina Espírita, você pode acessar todos os vídeos desde o início, em que nós abordamos desde a introdução do Livro dos Espíritos, fazendo os comentários, as reflexões e associando ao Evangelho de Jesus o nascimento do Espiritismo para nós encarnados. Você pode acessar e verificar que nós já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Estamos nas leis morais. E já estamos no capítulo 9 das leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. Esse capítulo 9, que fala da lei da igualdade. Acompanhe comigo. Na pergunta 808, Allan Kardec faz aos espíritos: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E os espíritos respondem que sim e não. Da velhacaria, que significa fraude, e de roubo, apropriação indevida. Que dizes? Ou seja, o que exatamente Allan Kardec está perguntando com relação a essa especificidade? A desigualdade por conta da falta de aptidão ou por conta da apropriação de valores que não nos pertencem? E aí ele faz a subpergunta A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Que sabes a esse respeito? Perguntaram os espíritos. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, e eu te asseguro que o juízo é mais severo que o dos homens. Então existe uma precisão absoluta da justiça divina promovendo essas condições de aquisição de recursos para o gênero de provas pelo qual o encarnado vai passar. E que se houver desvios, apropriação indevida ou recursos acumulados por conta do egoísmo em prejuízo a outro, isso será consequência grave na vida de espírito e, portanto, como consequências morais em encarnações futuras, na necessidade de reparação perante a justiça divina. Pergunta 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo e reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Se a tiver em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, se os recursos foram adquiridos de forma indevida,
e alguém ignora e dá continuidade à posse, mas faz bom uso dessa riqueza, não está dentro das consequências do mal adquirido por aquele que iniciou. Mas se ele tem conhecimento e dá continuidade, então para ambos serão necessárias as reparações. 810. Sem a quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Ou seja, o espírito passa por uma encarnação em que ele tem a prova da riqueza e, legalmente, conquista esses valores através do esforço do seu trabalho. Porém, após o seu desencarne, isso não prossegue. Então, ele será responsável por isso? E os espíritos respondem: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas obras, ou boas ações. Amargos sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Então, aqui os espíritos estão deixando bem claro que a responsabilidade é o que fazemos hoje do nosso presente, das nossas escolhas, no ensejo em que a justiça divina nos coloca dentro do gênero de provas que nos cabe. Então, aquele que deixou o mundo físico e prosseguiu na verdadeira pátria do mundo espiritual não pode ser mais responsável por aqueles que vão se apropriar dos bens e da produção adquirida por aquele recurso. Questão 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, essa questão está muito bem desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando há uma explicação bem clara de que se houvesse uma divisão de todos os bens que existem na Terra, igualmente de todos os indivíduos do orbe, logo no dia seguinte, essa condição, esse nível de valor equitativo já deixaria de ser equitativo, porque existem as pessoas sóbrias e as pessoas preguiçosas. Existem os responsáveis e existem aqueles que não têm tanta responsabilidade. Existem aqueles que desenvolveram um pouco mais a aptidão e a inteligência e outros que ainda não desenvolveram. Então, logo, esses valores não teriam mais condição de se manter equitativamente em função da apropriação que cada um iria fazer. Por isso que o Espírito diz que isso não é possível. E ele vem com a sua pergunta A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensa a respeito? Então, existe uma ideologia no mundo que afirma que se houver essa distribuição de bens e valores para todos, que isso seria o remédio para todos os males da sociedade. O que os espíritos respondem a esse respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Então está bem claro aqui que toda essa luta, toda essa postura de ação ameaçando violência, força física, revolução, para estabelecer a condição de equivalência de valores no mundo, recai sobre duas condições. Ou as pessoas estão impondo suas ideologias, seus interesses próprios, ou eles têm inveja, porque gostariam também de ter as mesmas posses que não possuem. E os espíritos continuam: não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Quimeras são ilusões. Então não adianta nós nos iludirmos em doar coisas, em oferecer recursos, se as pessoas não se qualificam, se elas não se permitem um processo de educação, se não desejam progredir, se tem preguiça.
se não são sóbrios, ou se não desejam o trabalho como condição de recurso do próprio mérito. Então, ao invés de determinar forçosamente essa divisão equivalente, que façamos a educação do espírito e vamos diminuir em nós o egoísmo que existe e que promove muito mais a diferença de valores na sociedade do que propriamente dos recursos de que se pode desenvolver. Questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Aqui diríamos que é o orgulho, colocando essa falsa supremacia de uns para com os outros e, portanto, determinando essas diferenças. E quando nós nos apropriamos de um trabalho do qual nós não sentimos valor, não sentimos satisfação, não nos doamos para nos aperfeiçoarmos e crescermos nele. Então, essas aptidões diferentes vão gerar condições de trabalho diferentes. Se apropriar deles sem esse prazer seria estabelecer esse concurso, a falta de gosto, portanto, um desequilíbrio. Subpergunta A. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, quando todos nós nos permitirmos nos tornarmos receptivos à lei de Deus, à justiça divina, a reconhecermos o quanto podemos ser úteis pelo exercício do bem e da caridade, deixando o egoísmo, deixando o orgulho, e fazendo desse exercício do bem o amor ao próximo, nós nos entenderemos, seremos mais tolerantes, seremos mais benevolentes e vamos oferecer de nós o melhor uns para com os outros. É assim que a sociedade melhora, quando cada um de nós também realiza sua melhoria individual primeiramente. 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, mas certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Então já foi respondido anteriormente que existem as diferenças estabelecidas por imposição das leis criadas pelo homem, que são egoísticas, mas também aquelas que o próprio ser estabelece como concurso e cria a sua própria miséria através dos seus vícios, dos desvarios morais, da falta de cumplicidade, obediência, vontade de servir, de aprender, de progredir e realizar no processo educativo de espírito, tanto quanto profissional, suas qualificações para a realização dessas condições. Então, por conta das fugas de consciência, as anestesias que nós nos entorpecemos das sensações do mundo, nós desenvolvemos a falta de aptidão, perdemos a energia, o foco e a saúde para realizarmos o trabalho que estaria ao nosso alcance. Mas a sociedade também tem essa condição de responsabilidade, pois que todos concorrem para o mesmo fim. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas. Então, mais uma vez, a espiritualidade está nos trazendo aqui a perspectiva da educação, como sendo a mola mestre de construção, o pilar do progresso de cada um de nós e da humanidade. Então, que essa doutrina espírita de amor, de luz, de libertação e entendimento possa transparecer cada vez mais para nós na responsabilidade
cada um de nós possui dentro da sociedade, perante si mesmo, perante a própria consciência, na construção dos deveres que nos cabem cumprir, assim como na responsabilidade de não nos permitirmos a criação da própria miséria. E sermos úteis uns aos outros, desenvolvendo a percepção da justiça divina, do exercício do bem e da caridade, diminuindo o egoísmo e o orgulho que todos nós trazemos dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.